revelando a sua misericórdia sobre os nossos corações. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 10. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 10. O pastor Marcelo, meu professor do seminário, ele falava assim, que toda a expressão profética do Cristo, toda a manifestação do Jesus libertador, ele sempre estaria relacionado com o livro de Gênesis. Ele diz que nós teríamos que ter, dentro da teologia bíblica, qual ele era o professor, teríamos que ter a consciência, se nós tivéssemos os 12 primeiros capítulos de Gênesis, nós poderíamos pregar a Bíblia toda. E na época eu achei um grande desafio para mim, e obviamente eu sempre tentei e sempre busquei nos anos que vieram depois, caminhar por esta direção, e hoje com 25 anos dentro do ministério, compreendo cada vez mais que ele estava mais certo do que nunca. E então, uma das expressões proféticas do Cristo é quando nesse interregno desses 12 capítulos de Gênesis, ele traz justamente essa direção do Quando ele está falando da arca de Noé, é uma só arca. Depois Pedro vai usar que a arca foi o instrumento que simbolizou o batismo, que livrou Noé e sua casa. Também podemos ver que dentro da própria arca tinha apenas uma porta. E então era o simbolismo de que o Senhor manifestaria dizendo que Ele é a porta, e depois Ele usa essa trajetória de manifestar na sua jornada como Ele sendo a porta, o aprisco, o lugar. Então, nós vamos para o Gênesis e vamos ver duas árvores, mas a preocupação não está em duas, mas em uma árvore, porque a outra era apenas para delimitar e conscientizar e trazer para Adão a sua responsabilidade, mas a árvore da vida, ela estava lá, e nós a encontramos lá no livro de Apocalipse, do mesmo jeito, porque ela permanece na manifestação do que é profético para o Cristo. Quando estamos dentro de um congresso e encerrando a série de mensagens que trouxe desde a sexta-feira, esse Deus que é, nada melhor do que contemplar esta manifestação da formação e bondade de Deus, quando traz o homem no resumo poético dentro da língua hebraica, para que nós possamos compreender a forma profética de manifestar o Cristo, mesmo antes de ele se apresentar com palavras para Eva, dizendo que a serpente se levantaria contra o seu descendente, um só descendente, não contra uma descendência, mas contra o descendente. Ela feriria o seu calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Precisamos compreender que tudo afunila-se para revelar o Cristo, a glória do Cristo, a perfeição do Cristo, a manifestação de quem Deus é. E como podemos colocar o Deus que é dentro das formas culturais das quais nós vivemos? E que nós olhamos para o povo de Israel e ele é todo entrelaçado dentro da sua cultura, um povo que não teve nação por milênios, e aparece e está a língua toda normatizada, como se nada tivesse passado. Mas esse simbolismo gracioso de Deus revela para nós a essência do que é necessário para o nosso coração. A revelação do Deus que é, e que sempre vai estar com os olhos postos na direção do nosso coração. E então o texto sagrado diz assim, livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush.
O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Quando nós olhamos para esse contexto, nós conseguimos ver aqui a manifestação plena do Cristo. Quantos rios são mencionados aqui? Um só. Estou falando desde o começo. Um só. Por isso que eu digo, é cultural, irmãos. Nós somos o quê? Ocidentais. O ocidental sempre quer dissecar as coisas. Por isso que é muito difícil um judeu entender que a gente fala abertamente com uma linguagem do grego do Novo Testamento, dizendo que nós somos corpo, alma e espírito. Ele olha e diz, meu Deus, eu vejo só um, e ele diz que é três. Há uma confusão, não dentro da mentalidade dele, mas ele não consegue entender que nós também, dentro da nossa naturalidade, dizemos, Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Ele olha, mas como pode, se só existe um Deus? E quando ele pergunta para nós, a gente afirma com tanta ênfase, não, mas nós também só temos um Deus. Mas são três pessoas distintas, e é complicado. E às vezes nós somos levados por aquilo que nós vamos lendo no dia a dia, mas o texto sagrado não está dizendo isso. Vamos ler de novo. Olha lá que ele diz, e um rio, versículo 10, saía do Éden. Esse um rio se dividia em quantos braços? Nota 10, agora vocês acertaram. Um rio. Existe apenas um rio, ou seja, se é um rio, então ele tem uma referência profética e nós vamos chegar no Cristo. Nós precisamos ver o Cristo perfeito, nós precisamos o Deus que é, se manifestando nas Escrituras como Ele sempre assim fez. Quais são esses rios? Pastor, se você pegar algum mapa hidrográfico, você vai conseguir ver esses rios? Não vai, meu irmão, você vai conseguir ver o rio Eufrates, e você vai conseguir ver o rio Tigre, o rio Pison e o rio Gion, ou melhor, o rio Gion e o Pison, você não vai conseguir. Por quê? Porque quando o mapa hidrográfico é apresentado, a gente olha por cima e vê os rios que passam. Mas a palavra do Senhor diz que o rio Pison, ele rodeia a terra de Avilá, e o que existe lá? A provisão. Na terra de Avilá há muito ouro, e o ouro dessa terra é muito bom, diz o texto sagrado. Lá também encontra-se o bidélio e a pedra de ônix. Mais uma coisa realmente clara de ver. E o nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi, ou seja, o texto sagrado está dizendo que dois rios estão por cima da terra, onde nós podemos olhar em qualquer mapa da Mesopotâmia e vamos conseguir ver os dois rios. Mas tem um rio que ele rodeia a terra. Ele está, como eu nasci lá em Urubici, no interior de Santa Catarina, tem uma cachoeira chamada Cascata do Avencal. E essa cascata é muito parecida com esse rio. Sabe por quê? Porque é uma cascata lindíssima, com 110 metros de queda. E ela cai, e a gente fica olhando de cima, e a gente acha algo espantoso como Deus fez aquilo. Mas quando eu era criança, nós íamos visitar a cascata do Avencal, e a gente ia pela parte de baixo. E a gente chegava na cascata, tem um monte de pedras assim, e a cascata cai ali, e aquele monte de água some. Ela simplesmente não está mais ali. E a gente começou a tentar procurar. E depois de 500, 600 metros lá embaixo, aquela cascata ela tem um buraco feito por debaixo da rocha. E ela vai, e a gente chega com os pés secos naquele lugar. E não existe nenhum rio na saída da cascata. Mas lá no fim, ela deságua num ribeirinho que vai dar num dos afluentes do rio Urubici. Aqui ele está falando a mesma coisa. Existe um rio que ele se esconde, ninguém pode ver ele por cima. Mas aqui também diz que existe um outro braço, que existe ouro. E o ouro, irmãos, ele não fica dando sopa por cima da terra. O ouro, o bidélio, a pedra de ônix, para você descobrir e para você
ter isso como algo precioso para você, para pertencer à sua vida, você precisa cavar, e você precisa cavar profundamente. Eu quero dizer o primeiro ensino dessa noite para você: se você está olhando as coisas da vida, e elas estão fáceis de serem percebidas, é porque Deus deu graça aos seus olhos. Mas se você crer no Senhor, vai aparecer um segundo rio que vai revelar o Cristo nas suas necessidades do dia a dia. Mas para você conhecer as profundezas de Deus, aonde há ouro, aonde há ônix, aonde há o bidélio, você precisa cavar profundamente. Porque Deus não se revela nas coisas superficiais, Deus se revela nas coisas profundas. Quem quer conhecer o Senhor tem que ser a sua prioridade. Quem quer conhecer o Senhor precisa ser buscado, porque a própria palavra diz: buscar-me-eis, e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. O Senhor não dá sopa, e Ele também não fica aparecendo de qualquer jeito. Eu amo o profeta quando diz: esse é o Deus que se esconde. Ele não se esconde para brincar de pega-pega, mas é o Deus que se esconde para se revelar em profundidade com aqueles que desejam no coração serem amigos de Deus, conhecerem os sonhos do Senhor e abdicar de todas as coisas que possam ter na sua vida para servir a Ele de todo o seu coração. Qual o caminho que você está? Você está no caminho que você olha, todas as coisas estão muito plausível diante dos seus olhos, ou você já confiou em Jesus e está um pouquinho mais fundo, ou você chegou já nos tesouros reservados do Senhor? Ali você tem que ter trabalho, ali você vai ter que ter custo, ali o Senhor requer que você entregue a sua vida por inteiro, para que você possa perdê-la completamente. Assim como o Senhor Jesus, quando encaminhava-se para a cruz do Calvário, Ele disse: foi para esse fim que eu vim, foi por isso que eu fui manifestado na terra, é para esse dia em que eu fui escolhido e estou aqui para ser revelado. Esta é a glória do Cristo, esse é o Senhor de todas as coisas. Mas nós precisamos continuar caminhando. E no meio de todos esses, nós vamos pegar nessa noite o rio Gion, vamos pegar um braço desse, que revela até o Cristo, o profeta que se manifesta como Senhor, o sacerdote que nos chama a ter um sacerdócio real, a realeza perfeita daqueles que servem a Deus. E então, na prefigura do Cristo, quando Davi, já entronizado rei, o seu coração, ao olhar a tenda que estava do lado do seu belo palácio, ele fica triste. Ele disse: como posso eu, como rei, moro num palácio, tenho do bom e do melhor, mas o Deus de Israel ainda habita numa tenda. Então ele chama Natã, o profeta, e expõe o sonho dele: quero construir um templo maravilhoso para o Senhor, muito maior do que esse palácio meu, eu quero fazer algo extraordinário a Deus. Então o profeta diz: boa essa tua palavra, mas ao consultar o Senhor, ele volta e diz: Davi, sinto muito, mas você não vai poder fazer, você é um homem de sangue, você é um homem de batalhas. Então Davi dá o nome do seu filho, aquele que o sucederia, de Absalão. Absalão, a tradução do hebraico é homem de paz. Não é um homem de guerra, não é um homem com mãos de sangue, ainda que manifestasse a justiça e o compromisso com Deus, que pode fazer a casa. Mas Salomão, ele prefigura o Cristo, porque é um homem de paz, que vai fazer novamente o templo, não o templo que Israel pensa, ou que muitos crentes ainda sonham que sejam feitos em Israel,
mas o templo que já foi feito, porque Cristo revelou o templo que haveria de ser feito. Destruam esse templo, referindo-se ao seu corpo, e o Escrito Sagrado diz para nós: e em 3 dias eu o reconstruirei, e assim aconteceu. Nós somos as pedras vivas, nós somos o templo do Espírito Santo. Você e eu somos a essência da glória de Cristo. A promessa se cumpriu sobre nós, porque Ele foi ascendido aos céus, e sendo ascendido aos céus, recebeu de Deus dons, e deu aos homens. Nós temos o selo, diz o livro de Efésios, a garantia de que morreremos nesse corpo, mas ao sairmos do outro lado, ninguém tem a ousadia de tomar aquilo que pertence, está endereçado e possui o selo do Espírito. Nós somos eternos. Assim o Senhor Jesus, quando ressuscitou Lázaro, disse para Marta, 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 se creres verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Efésios diz que todos estamos mortos. Eu espero que você esteja muito bem vivo. E você diz: não, pastor, eu estou vivo. Mas se Deus não é na sua vida, você pensa que está vivo, mas não está. Porque quando Deus é, então Ele é o que nós precisamos para viver. Ele é o que nós necessitamos para isso. E então, como se prefigura esse tempo? 1 Reis, o capítulo 1. O livro de 1 Reis, o 1º capítulo, o versículo 33. Primeira Reis, 1º capítulo, versículo. Vamos ler o 32 e o 33. O rei Davi disse: chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse: levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-o a Giom. Aquele Giom de lá aparece aqui. E o que era para fazer? Ao caminhar com Salomão pelas ruas, pela mula, que era um animal pacífico, não pelo um cavalo, que era um animal de guerra, mas pela mula do rei, o animal pacífico, ele então representaria que ali seria o lugar de que Salomão receberia a unção. E aonde foi o lugar que Davi escolheu? Ele poderia ter escolhido no palácio, ele poderia ter escolhido na tenda, mas ele escolheu apresentar, porque profeta do Senhor ele era, ungir Salomão como uma prefigura do Cristo. O meu filho será um homem de paz, e ele terá paz para construir uma casa que traz paz ao povo a quem o Senhor pertence. No versículo 38, acontece. Então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, levou o chifre do azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão ali em Giom. Tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão. Aqui nós conseguimos ver e perceber que há justamente essa manifestação simples. Giom está presente lá e ele se manifesta novamente aqui. E ele vai, mais uma vez, ser apresentado no texto. 2 Crônicas, capítulo 32, é só um pouquinho para frente aí. Já na época dos reis. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 30. Esse tempo, quem reinava era Ezequias. E olha o que diz o texto sagrado.
Também, o mesmo Ezequias, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Aqui, ou melhor, daqui para frente, nós não ouvimos mais nenhuma vez esse rio Giom novamente. Até que em 1880, se você olhar, um arqueólogo, e essa pedra de inscrição está lá em Istambul. Em 1880 está lá uma mudança, foi canalizado um túnel de 510 metros de comprimento, e ele tinha 75 centímetros de altura, uma extensão do rio Giom para dentro de Jerusalém. E então, nós vamos para a nossa mensagem expositiva, depois de explicar isso, aonde está o Cristo revelado para que nós possamos aprender com Ele. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João capítulo 9. Evangelho de João, o capítulo 9. Nessa tábua arqueológica que está lá no museu, a inscrição de Istambul, fala, o rei Ezequias mudou, canalizou e mudou o nome de Giom para Siloé. Ou seja, o Giom que se fala lá, o Giom que Davi convocou para conquistar no seu tempo de guerra a terra dos jebuseus, as muralhas dos jebuseus, ele entra por essa fonte, e então Ezequias, como rei depois, ele mura por fora e faz com que aquela água fique dentro de Jerusalém, ele canaliza para lá, e é um poço grande, você pode entrar lá em Jerusalém e ver, e na entrada dos pórticos de Jerusalém está lá ainda a fonte de Giom, ainda dali dá para você acompanhar, porque Jerusalém se tornou muito grande, nós estamos falando da Jerusalém antiga, e então aparece o Senhor Jesus aqui, ou seja, aquele Giom, agora no Novo Testamento é revelado como o tanque de Siloé. E Ezequias, sabendo que aquele lugar era um lugar especial, era o lugar onde Davi, como profeta, sabia que ali revelariam-se o homem de paz. E então nas sinagogas, é fácil de ver, em qualquer livro que você encontrar, os próprios rabinos ensinavam, principalmente na época de Jesus, que o Messias, ele seria revelado em Giom, ele seria revelado no tanque de Siloé, que significa o enviado esperado, o desejado pelo povo, ele vai se revelar aqui. Por quê? Porque é assim que acontece. Davi já havia prefigurado no seu filho Salomão que o Messias seria apresentado aqui. E Jesus agora se apresenta do jeito que Deus gosta, porque Deus gosta de se apresentar como Ele é. E diz assim o versículo 1 do capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Preste atenção, esse homem era um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram o conceito popular: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Olha que pergunta um tanto intrigante. Se ele era cego de nascença, como é que ele haveria de pecar? Obviamente, né, irmãos? Os apóstolos, ao verem o cego, eles interrogam Cristo, perguntando porque eles não sabiam que aquele cego era de nascença. Porque se eles soubessem que o cego era de nascença, era óbvio que eles não trariam um peso para aquele julgamento. Ou seja, estava enraizado dentro da consciência e da cultura judaica que se a pessoa pecasse ou se ela estivesse em pecado, ela receberia um castigo bem grande.
E então os discípulos, naturalmente, eles estão ali caminhando, e você pode imaginar aquele cego sentado à beira do caminho, e aquele povo passando, e todos os dias, quantas vezes você pode imaginar que ele escutou? Quem é que pecou, ele ou seus pais? Quantas crianças passaram puxando o pai ou a mãe e dizia: esse cego por que ele é cego, mãe? Por que ele é cego, pai? Por que ele é assim? E todos os pais respondiam a mesma coisa: porque ele é um pecador, esse cara é um impuro, ele fica do lado de fora aí, ele não é uma pessoa lá que Deus olhou com muita misericórdia, não, ele é um pobre desgraçado que fica aí. Aquele cego escutou tantas vezes as pessoas dizerem que ele não tinha mais nada a não ser ficar ali parado naquele lugar. Aquele cego deve ter escutado as maiores desculpas de ajuda, porque ele nunca ia conseguir identificar alguém que pudesse ter feito mal para ele, pois ele era um cego de nascença. Mas o que acontece? Houve uma voz diferente no meio da multidão, que contraria todas as coisas. E o texto sagrado diz: Jesus respondeu. Existe um Jesus que quer responder para você. Existe um Jesus que está na dispensação e graça misericordiosa de trazer respostas para aqueles que confiam nele. E então Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Você pode imaginar, eu creio que aquele cego de cabeça baixa, pensando com os seus botões, como nós falamos, diz: mais uma vez vou ter que escutar a mesma ladainha. Mas aquele homem com uma voz diferente fala: ele não pecou. Você pode imaginar, durante a vida toda, todo mundo disse que ele era um pecador, e se ele não era um pecador, os seus pais eram um baita de pecadores e mentirosos, porque ainda ocultaram o que eles fizeram para ele. Você pode imaginar o que passava na cabeça, no coração, as dores daquele homem sendo colocado sempre de lado. Mas ele escutou um homem que o falou diferente para o seu coração. Ele escutou um homem que falou diferente. Ele escutou um homem que disse que ele não havia pecado. E disse que os seus pais também não haviam pecado. Mas isso aconteceu para que nesse homem, se manifestem as obras de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Esse homem começou a escutar de outro jeito. Espera aí, tem algo especial nesse negócio. Agora eu posso compreender. Eu não nasci para viver na beira do caminho. Eu sabia que aqui dentro de mim ia ter o dia certo, haveria de abrir a oportunidade para a minha vida. Eu vim sempre para cá, mas eu sabia que eu não nasci para ficar na beira do caminho e ser chacota, e ser julgamento de uma sociedade, de um povo cruel e muitas vezes duro de coração. Eu sabia. E ele começa a prestar atenção no Cristo. E Jesus diz assim no versículo 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. É necessário que seja revelado o Filho do Homem enquanto é dia. Aqui há uma referência, por quê? Porque o irmão mais velho de Salomão passou a noite inteira se banqueteando numa festa, declarando-se, chamando os principais do governo, os principais soldados, generais, beberam e falaram: você será o rei. E aí então Betseba corre para Davi e disse: você sabe o que está acontecendo lá na casa de Abias, o teu filho? Ele está dizendo que é rei. E Davi diz: não vai ser assim. Chame o profeta, chame o sacerdote, chame o líder da guarda e vá até Giom e faça com que as coisas de Deus sejam claras, evidenciadas, e diante de todo o povo, enquanto há luz. E aqui Jesus deixa bem claro: precisa ser feita a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, disse Jesus, sou a luz do mundo. Aleluia, louvado seja Ele. Você imagina a primeira mensagem que vem? Aquele homem fica imaginando o que é ser a luz do mundo. Ele era um cego de nascença. O que é ser
criado para manifestar as obras de Deus. E este moço, este homem diz que eu nasci para manifestar as obras de Deus. Eu gostei da conversa desse cara, vou ficar escutando. E enquanto Jesus está falando, diz o texto sagrado, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama e com a saliva, cuspia e com a saliva fazia lama, e untou os olhos do cego. Você pode imaginar, ficou ele paradinho, Jesus cuspindo, e cuspia, ele escutava muito bem, né? Jesus, ele não era assim tão exagerado como eu, mas, né? Não podia ser pouca, porque a Bíblia diz que ele fez um lodinho, fez lama, e preenche os olhos do cego. E então ele diz, agora vá lavar-se no tanque de Siloé, que traduzido quer dizer o enviado. Agora vai e lava os teus olhos, né? Se fosse eu novamente questionaria e dizia, Senhor, será que o Senhor não sabe que eu sou um cego? Eu estou aqui parado na beira do caminho, as pessoas já me xingam, agora o Senhor vem, gospe, faz lodo, pinta os meus olhos de barro e ainda diz, agora vai se lavar. Hoje a brincadeira, não tem os discípulos aí, alguém não pode me acompanhar, tem que ir sozinho. Vai ao lugar a quem o Senhor te mandou ir, faça o que o Senhor mandou você fazer. E ele sai, e diz o texto, o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu mesmo. Que barulho que aconteceu em Jerusalém. Saiu na primeira página, não tinha assunto no Facebook, TikTok, Instagram, só dava o ceguinho, era viu para todo lado. O ceguinho estava mais moderno do que nós hoje. Ele dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram, onde está ele? Respondeu o ceguinho que era cego antes, não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Às vezes a religiosidade é tão forte no nosso coração, que a gente não acredita que Deus pode fazer as coisas que Ele já determinou que são para a glória dEle. Você, meu amado irmão querido, nessa noite, você foi feito para a glória do Senhor, e Ele espera usá-lo para isso. E então, o que acontece? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram, é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Botaram os pais no negócio. Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Se falasse que Jesus era o Cristo, corria o risco de perder a cabeça, ser expulso, ser taxado de mendigo, de vergonha, de opróbrio. Essa era a sina daquela sociedade.
Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Olha só, nós já temos a sentença pronta e já sabemos quem é esse Jesus. Ele é um pecador. Mas ele não é pecador. Ele é o Senhor do sábado. Ele se revela muito além daquilo que nós podemos imaginar. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? O ceguinho agora passou a ser um crente, batistão velho daquele, hein? Bateu, levou. Agora estava armado o homem. Ele diz: o que é que foi que vocês estão aí? Eu era cego, estou vendo. Vocês agora têm testemunho do pai, da mãe, de todo mundo. Todo mundo em Jerusalém sabe que eu era cego e agora estou vendo. E que um homem chamado Jesus me curou. Como é que vocês não acreditam nisso? Vocês querem o quê? Ser discípulo dele também? Vocês querem seguir ele? Esse cabra é bom. Versículo 28. Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Olha o que eles botaram, já botaram Moisés na linha, já apelaram para o Supremo Tribunal Federal, já tiveram que ver, Moisés, agora vamos pegar aquela coisa. Já tentaram dar como é que a gente diz? Tentaram dar o drible da vaca no menino, tentaram jogar a bola e puxar. Mas ele tinha sido tocado nos seus olhos por Jesus. Ele sabia que aquilo era uma realidade para a sua vida. E o que ele diz? O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é. Sabe por que é estranho? Porque vocês falam o tempo todo que o Messias vai aparecer em Gion. Vocês pregam aqui na sinagoga, no templo, vocês estão o tempo todo falando que ele vem. Ele vem, vocês nem sabem quem ele é. É estranho. E diz mais: mas ele me abriu os olhos. 31. Ouviu aquele cego a vida inteira, meus irmãos, que Deus não atende a pecadores. Por que esse homem é cego? É porque ele pecou. E Deus não atende a pecadores. Agora ele, usando o que eles mesmos ensinavam, diz: sabemos, botou eles no pacote, sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Agora é só fazer o apelo, porque botou o homem na parede, a turma. Mas eles não aceitaram, diz o versículo 34. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Humilharam. Mas ele já estava sarado, porque ele foi humilhado a vida inteira, já era um maior de idade humilhado. Ele já estava acostumado, e agora que ele via, ele sabe em quem depositar a sua fé. Ele sabe que os seus ouvidos escutaram a voz de um homem que disse que ele nasceu para a glória de Deus. E então Jesus ouviu, diz o versículo 35, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Que coração, hein? Quem é ele, Senhor, para que eu também possa crer no Filho do Homem? E Jesus dá uma resposta maravilhosa, irmãos. Olha a resposta de Jesus. E Jesus lhe disse: você já o tem visto,
Mas ele podia dizer: eu era cego, Senhor, como é que eu tinha visto? Sabe o quê? Quando os seus ouvidos ouviram o Evangelho, quando os seus ouvidos ouviram que Jesus disse que ele havia nascido para a glória de Deus, os seus olhos espirituais foram curados antes dos seus olhos físicos. Ele viu Cristo, e o Senhor Jesus disse: tu já tem visto Ele, tu já conheces Ele, tu sabe de quem é. E aí Jesus termina: e é aquele que agora está falando com você, aquele que os teus olhos espirituais se abriram, você creu no que Ele disse, e agora você está vendo com os olhos novos que Ele te deu. E então, o que Ele diz? Então Ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Este é o Cristo que se revela. E quando aquele homem curado nas suas dores e feridas, também tratado nos olhos do seu espírito, pôde ver, teve a oportunidade de contemplar agora a glória com os próprios olhos curados pelo próprio Cristo, Messias do céu, aquele que era o enviado a salvar os homens. E ele disse: este é o Filho do homem, este é o Filho de Deus, e ele o adora como Deus que é. Não dá mais bola para nada. Eu imagino aquele homem se jogando aos pés de Cristo, e agora olhando, contemplando a face do seu Senhor e Salvador, desejoso no coração de revelar para todos aquilo que o Cristo tinha feito na sua vida. Eu era um cego, mas agora eu vejo. Eu não via, mas agora enxergo. Eu fui curado com os meus olhos espirituais, eles se abriram e eu vejo coisas espirituais, mas agora os meus olhos contemplam a glória do Senhor. Quando eu me converti lá em Urubici, o pastor pregou naquela noite uma mensagem e disse que a obra da cruz era eficiente e o sacrifício de Cristo era a necessidade para limpar os meus pecados. E eu nasci dentro de uma colônia leta, dos letões. Uma colônia, você imagina, tudo é feito dentro da colônia. Então o vizinho da direita era primo, o vizinho da esquerda era parente, o outro não era, mas também a gente considerava que era. Você pode imaginar uma rua, está lá no Urubici até hoje, Rua Rodolfo Andermann, e aí o nome das ruas, porque a cidade foi crescendo, hoje não existe mais essa vila, mas ali onde eu cresci num lugar que nós íamos para a igreja todos juntos, nós voltávamos da igreja todos juntos, nós jogávamos bola todos juntos, nós ia tirar pasto para o cavalo, para o boi, para a vaca todos juntos, nós colhíamos, quando um irmão estava precisando na época de colher a batata, de colher a cenoura, de colher o milho, levava aí, nós todos íamos ajudá-lo e voltávamos, vivíamos dentro de uma liberdade. No verão tomávamos banho no rio Canoas, de todas as formas e de todos os jeitos, arrumadinhos, passava nos irmãos da igreja, partíamos melancia, sentávamos no barranco, comíamos até não querer mais e saíamos. Por quê? Porque tudo era de todos. Eu me criei dentro de um lugar aonde o Deus do céu escolheu para que eu ali fosse criado. E eu então, dentro da minha cultura, eu aprendi na escola Os Cordeirinhos de Jesus, eu aprendi versículos, eu decorei, eu sabia tudo e assim eu fui. Mas a mensagem daquele homem de Deus naquela noite expôs o meu pecado. Eu andava no meio de uma comunidade que não falava palavrão, que orava todo dia, que buscava Deus. Eu tinha o meu momento de devocional, eu tinha o meu momento de estudar as lições com o meu irmão mais velho. Ele tinha que tomar de mim a poesia que nós apresentaríamos no dia de Natal, quando as crianças tornavam aquele culto especial em louvor ao Senhor, e eu estava lá desde pequeno. Mas naquele dia, aquela palavra feriu meu coração, e eu vi que eu, mesmo que não andasse no meio de pecadores, eu era o maior dos pecadores. Embora eu cresça em Jesus apenas pelo discurso daqueles que estavam ao meu redor, mas aqui dentro, naquele dia, eu olhei e disse: eu vou para o inferno. O pastor não tinha terminado a mensagem, e ele
e comecei a ficar completamente incomodado no banco da igreja. E ele então resolveu fazer o apelo. Ele diz: vem à frente, você quer entregar sua vida para Jesus. Eu corri, me ajoelhei e supliquei em lágrimas a Deus que me salvasse, porque o inferno era o meu lugar, era ali que eu devia ir. Na oração daquele pastor, o que aconteceu? Os meus olhos espirituais foram abertos. E eu vi que existia um caminho de salvação, mas os meus olhos normais e naturais ainda traziam opressão ao meu coração. E eu fui para minha casa oprimido por aquela mensagem, dizendo todo o tempo na minha mente que eu estava condenado à morte, ao inferno. O que aconteceu? Dormíamos numa cama um pouco maior, eu e meu irmão mais velho. Naquele tempo era assim, dormia todo mundo junto. E ele dormiu do lado, e meu irmão só botou a cabeça no travesseiro e apagou. E eu fiquei ali, me degladiando com a madrugada e a noite escura, e dizendo: Senhor, eu vou para o inferno. Se o Senhor vier hoje, eu não tenho nada para apresentar a Ti. Mas por favor, eu quero Te fazer um único pedido: tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Aquele quarto que era escuro como um breu, eu não sei porquê, mas o Senhor assim o quis, se encheu de uma luz em que os meus olhos naturais puderam contemplar. E a única coisa que lembro é que aquela luz intensa entrou e ela veio na minha direção. E quando eu me tornei assim aonde, de como, de que situação eu estava, em que pé eu me encontrava, eu estava de joelhos, com o coração completamente transformado, porque aquela luz de que o Senhor Jesus disse para o cego, e falou para os seus apóstolos: eu sou a luz do mundo, Ele se revelou para mim naquele dia, e as trevas se dissiparam. E ao amanhecer daquele dia, eu acordei e olhei as montanhas da minha cidade, e eram as montanhas mais lindas do mundo, porque agora eu podia vê-las com os olhos libertos do pecado. A primeira coisa que fiz foi pegar um bolo assim de panfletos e folhetos e sair na rua para entregar. Você precisa ir para Jesus, você precisa ir para Jesus. Fiquei fanático, doido, completamente aloprado. E os irmãos da igreja disseram: esse converteu mesmo. Eu falava de Jesus para todo mundo, aonde eu estava eu dizia: existiu o Salvador, Ele me redimiu do pecado. Eu não devo mais nada, o Senhor me salvou. A glória de poder enxergar com os olhos que o Senhor nos dá é maravilhoso. Essa é a razão por que estamos nessa vida. Porque nascemos para a glória do Senhor. Porque somos a resposta da mensagem profética direcionada ao Cristo. E agora podemos contemplar aqui toda a manifestação da glória de salvação do Cristo. Versículo 39, Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Olha só, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Se vocês fossem cegos, como o cego era, vocês receberiam poder para ver. Mas como vocês dizem que veem, vocês nunca vão poder ver a glória do Senhor. Encerro essa mensagem dizendo: procurem um Deus muito mais profundo do que vocês têm procurado. Não conheço a vida de vocês, meus irmãos, mas ela não é uma mensagem somente para você,
porque ela também coloca a minha vida como espelho. Sirvam a Deus com toda a força e com tudo que vocês puderem. Preguem a palavra na essência e na verdade do que ela é. Porque vocês, segundo Pedro diz, nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, comprado, remido por um alto preço. A cruz do Calvário, ela teve um custo. E o custo foi para que os nossos olhos pudessem ser abertos, para vermos em todos os dias da nossa vida a glória do nosso Deus. 2 Coríntios, Paulo assim diz, que a fé se manifesta para que nós possamos contemplar o Cristo crucificado e também ressuscitado. E ele diz que nós vivemos porque tudo se torna novo. Nós agora somos parte de uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Daqui para frente com Cristo é tudo novo, não do nosso jeito. Quando o texto quer dizer tudo novo agora é de acordo com a vontade dEle. O que cabe a nós é reconhecê-lo, é se prostrar e adorar ao Senhor. Que Ele faça essa diferença na nossa jornada, que Ele faça essa diferença na nossa caminhada, e que Ele seja o Deus verdadeiro, que faz dessa igreja um espelho para essa sociedade, para a cidade de Vitória, para o estado do Espírito Santo. E que possa ser o estado tão relevante, que conheça com tanta profundidade o Senhor, que possa marcar esse país e essa nação. Que Ele abençoe vocês. E a única coisa que eu peço, lembre-se desse pastor que não consegue fazer uma mensagem sem citar a cidade natal dele. Lembre-se da esposa dele, a irmã Janice. E lembre-se de meu filho amado, João Augusto. Para que nós possamos, como uma casa, servirmos ao nosso Deus. Temermos em todos os momentos, mas juntos possamos adorá-lo na glória que Ele sempre mereceu receber de nós. Eu era um cego, mas agora eu vejo. Que você também possa receber o abrir dos teus olhos pela graça do Senhor nesse dia. Baixe sua cabeça, quero orar com você. Pai bendito, sou grato, meu Senhor, pela oportunidade que me deste como teu servo, de te servir, Deus, diante desta igreja, junto com os meus irmãos. Que os teus servos, ó Pai, cresçam cada vez mais. Estejam com o coração plenamente submissos ao pastoreio, Deus, destes homens que o Senhor colocou para cuidar deles. Nosso querido pastor Marcelo e nosso querido pastor Almir são os que eu conheço, ó Deus, mas eu sei que tem outros que também te servem e que também sabem, ó Deus, muitas vezes as dores das ovelhas, mas eu te peço que as ovelhas também possam ver as dores destes homens, possam amá-los profundamente e possam se colocar sempre à disposição, porque o que fazem, não fazem a homens, mas fazem para a glória do teu nome. Guarda este santuário, para que aqui seja sempre um lugar de adoração e devoção ao Deus verdadeiro. E que o Senhor conduza-nos, Deus, como verdadeiros discípulos transformados pelo poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.